mais esse domingo, te agradecendo pela noite de paz que tu nos deste, por a oportunidade que tu nos tem concedido de estarmos agora pela manhã para meditarmos na tua palavra. Pedimos, meu Deus, como sempre, que o teu Espírito Santo venha estar entre nós, dentro de cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, para que possamos realmente compreender a tua palavra. Esclareça-nos, meu Senhor Jesus, quaisquer dúvidas que venhamos a ter, tira as dúvidas e revela a tua palavra a cada um de nós, meu Pai. Que a tua palavra realmente venha sempre chegar, meu Senhor Jesus, em boa hora, e temos a certeza que sim. Isso só depende da nossa predisposição, que possamos estar nesse momento predispostos a ouvir a tua palavra, meu Deus, e colocar em prática em nossas vidas também. Pedimos nesse momento, favor dos teus servos que não estão conosco, tu sabes o motivo de cada um. Cura os que estão enfermos, Jesus. Cura os que estão enfermos, tenha misericórdia onde quer que eles estejam. Também aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, guarda-os e esteja com eles também, meu Deus. Os que estão fracos, fortaleça. Aqueles que estão caídos, levanta. Os que estão dormindo espiritualmente, desperta-os, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Fala conosco mais uma vez essa manhã, que nós te pedimos e te agradecemos de hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, mais uma vez aí, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Temos aí a visita de alguns irmãos da Irabela. Diz que abençoe o irmão Roberto, né? Acho que tem outros, não sei se é o pastor Genaro, não sei, eu vi que tem mais os irmãos ali, né? Que às vezes pela descrição eu não consigo identificar mais. Sejam muito bem-vindos. Bom, a escola dominical certamente não é muito diferente de como acontece aí na ilha, então os irmãos a qualquer momento podem participar, né? Aliás, devem, senão fica só um monólogo. Então é bom que participem, né? Ou se for perguntando alguma coisa, a resposta pode sair de qualquer um de nós, né? E se nós não tivermos resposta na hora, claro que é a nossa obrigação procurar saber para trazer, né, a resposta dentro da nossa capacidade que o Espírito Santo nos dá. Mas a participação sempre é muito bem-vinda, né? Até às vezes com alguns exemplos, com experiências, né, que alguns irmãos às vezes já tiveram. Isso é muito bom, enriquece bastante. Então a gente vai meditando sempre em cada um dos versículos, depois a gente faz algumas leituras, né, de versículos aí correlatos para que nós possamos às vezes entender melhor. Então vamos lá, voltando aqui no 19, né, que nós iniciamos a leitura. Diz assim: ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Aí depois vai para o versículo 20, né? O 19 termina aqui. A minha versão da Bíblia, às vezes, né, como eu já falei para os irmãos, ela tenta trazer para um português mais atual, para ter um entendimento melhor. Às vezes, em um versículo ou outro, o conteúdo de um passa para o outro, então, mas o meu para exatamente aqui. E, por acaso, né, exatamente esses três aqui estão na área sexual, né? Que ele fala: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São três, né? Depois, a gente daqui a pouco vai para lá outra vez, mas eu só vou passar rápido. O 20 fala assim: idolatria e feitiçaria. Aí são dois, né, que estão numa relação mais, vamos dizer assim, de nós para com Deus mesmo, né? Ou seja, são pecados que você está afrontando pessoalmente a Deus, né? A idolatria e a feitiçaria, mas foram dois. Então, assim, três ali foram de ordem sexual, esses dois aqui foram da sua relação especificamente, né, para com Deus. E aí vem todo agora um restante, ó, ódio e discórdia, foram dois, né? Ciúme e ira, mais 2, 4. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, 5. Queixas, 6. E críticas, 7. Dissensões, 8. Facções, 9. Inveja, 10. Até aí, ó, são 10. Tudo na relação nossa para com o outro, né? Para com o próximo. Olha como tem muito mais exemplos, né, da nossa relação para com o próximo. Depois vem embriaguez, orgias e toda espécie de sorte. Isso é uma questão nossa mesmo, né, para com o nosso próprio corpo. Quando está falando da embriaguez, e essa orgia aqui está no contexto mesmo, não é da orgia sexual, e sim da orgia mesmo dos comes e bebes, né, onde você está causando um dano para você próprio.
Eu só fiz esse comentário para separar como, às vezes, a gente é induzido, isso já falei no domingo passado, a gente é induzido a colocar uma lente de aumento, né, em alguns tipos de pecado, de desobediência, de tendências. Nós temos, às vezes, o hábito de colocar uma lente muito maior para algumas coisas e para outras parece que a gente tolera mais, né? E vai passando. E, na verdade, aqui está tudo em pé de igualdade. Mas Paulo, até em termos exemplificativos, ele colocou muito mais exemplos nessa área de nós para com o próximo. Está cheio de coisas aí, que às vezes a gente não dá muita importância. E a gente, assim, eu quero dizer com isso, assim, na prática, né? Se você sabe que alguém tem talvez uma certa tendência, vamos dizer assim, para violência, né? Tem pessoas que têm um ímpeto muito violento. Ele era assim, obviamente, antes de se converter, mesmo depois de convertido, ele sabe, ele tem essa consciência que tem que trabalhar bastante isso, que ele é, né, aquela pessoa muito nervosa. Se no trânsito alguém dá uma fechada nele, ele é capaz de querer sair do carro dele e lá tirar satisfação. Aí a família que tem que segurar, não faz isso, não faz isso. Segura aí, você não pode fazer isso, né? Porque o ímpeto dele é ir lá e já querer tirar satisfação. E aí as pessoas, né, com mais racionalidade, falam, não faça isso. Apesar de você estar na sua razão, não faça isso. Por quê? Primeiro que aquela pessoa lá, possivelmente, infelizmente, na maioria dos casos, não vai querer entender a sua ida lá, né? Não vai te pedir desculpa e vai dizer, olha, eu errei, você me desculpa. Normalmente ele também vai querer se alterar. Por quê? Porque às vezes ele está também ou com familiares ou com amigos, ou tem gente na rua vendo, ele não quer ficar quieto e tomar um sermão de alguém, né? Ele vai querer também, né? Sem falar daquela hipótese que a gente sempre fala, cuidado, né? Os que inventaram a pólvora, né? Independente da habilidade física da pessoa, que às vezes ele também é um lutador e você não vai arrumar nada ali, vai apanhar. Mas, né, independentemente disso, ele está armado. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? A pessoa está armado, você vai lá discutir, ele passa a arma, ele não pensa duas vezes. Então, realmente, e não é só por isso, nós estamos falando, humanamente falando, não vale a pena tirar esse tipo de satisfação. Agora, se nós vemos aqui o que Paulo está nos ensinando, aí realmente é um trabalho que depois a gente vai ver lá no fruto do Espírito, né, que é o domínio próprio. É um dos gomos ali, né? Se pensar num cacho de uva, uma das uvas do cacho ali, são 9 uvas naquele cacho, né? Uma delas é o domínio próprio, que nós temos, isso em todos os sentidos da vida, nós temos que ter domínio próprio, né? Eu dei só um exemplo nesse da violência, de pessoas que têm um ímpeto mais violento. E tem que pedir realmente misericórdia a Deus, e isso, né? Se você realmente, primeiro tem que ter essa consciência que tem, e certamente a maioria das pessoas, se são, né, convertidos, são cristãos, tem, mas se não tem, peça a Deus, né? Porque quando alguém começa a falar muito, você está violento, você está violento. Você fala, eu estou violento? Se tem muita gente falando, peraí, então acho que eu estou mesmo, né? Não é possível que todo mundo está dizendo que eu tenho, portanto, só eu que acho que não. Então, ore a Deus para que Deus abra seu entendimento, te esclareça, e você passe a reconhecer, porque quando a gente sabe, né, conhece a nossa deficiência, é claro que fica muito mais fácil você até orar e pedir a Deus, e pedir esse autocontrole, né? Porque isso também é um fruto do Espírito. Então, só chamando a atenção, esse pacote é um rol exemplificativo, né? No direito, a gente tem duas terminologias, que é o que está acontecendo aqui mesmo, né? Quando Paulo fala de obras da carne, ele dá um rol exemplificativo. São só exemplos, não significa que fechou nesses aí. Não fechou. Existe muito mais. Tanto é que Paulo, ele termina, né? Aqui, ele termina exatamente nos dando essa dica aqui, né? Ele fala no 21, né? Na minha Bíblia aqui, começa com inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisa. Ou seja, ele não fechou, não. Ó, e toda essa espécie de coisa. Ou seja, tem muito mais coisas que vocês podem encaixar aí, né? Ele não fechou o rol, ele só deu exemplos. Mas cabe muito mais coisa aí como obras da carne. Diferentemente de quando ele vai falar do fruto do Espírito, né? Aí o rol é taxativo, não é rol exemplificativo, é um rol taxativo. Ele fala quais são e pronto. Não tem como você querer encaixar mais nada ali. Ele dá 9 exemplos, né? Do que é o fruto do Espírito. Então, é um rol taxativo. Aqui na Obras da Carne é um rol exemplificativo. Ele só deu exemplo, mas cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo, sabe, né, o que pega para cada um, né, dentro desses exemplos que ele deu e de outros que ele não deu aqui, mas você sabe que também faz parte de obra aí, pelo menos da sua carne faz, né? Que você percebe que você tem uma tendência que não é comum em outras pessoas, mas você tem. E não está aqui nos exemplos que Paulo deu, mas você sabe
peça misericórdia a Deus, assim como eu tenho que pedir também, né? Para a gente não deixar que essas obras da carne venham se sobrepor ao fruto do Espírito, né? Então, esse acho que era a primeira coisa que eu queria falar. Outra coisa, assim, a gente também entender que essas, como fala que são obras da carne, todos nós vamos ter, não tem jeito, né? Nós somos carne também e ela vai produzir essas coisas, são obras da carne. O que Paulo ensina aqui, que essas coisas não podem se sobressair, né? A ponto de tomar o lugar do que nós temos que ter o fruto do Espírito dominando essas coisas e vamos mortificando cada vez mais. As tendências, volto a dizer, cada um de nós sabe, né, muito bem, né, o que para nós pega mais ou pega menos, né? Nós não estamos livres de nada disso, mas cada pessoa, tem pessoas que não têm um ímpeto violento, né? Que bom, ele é manso por natureza mesmo, né? Não estou falando que isso é fruto do Espírito, não. Estou falando de uma mansidão humana. A pessoa já tem, né, uma coisa muito mais tranquila. É normal, outros não. Né? Se a gente fosse falar, a gente não chegou lá, mas quando for falar lá da glutonaria, né, por exemplo, da comer demasiadamente, nós sabemos também que tem gente que come tranquilamente, né? Sempre foi assim. Ele come ali tranquilo. Tem outros que não, que tem um ímpeto, né? E às vezes a pessoa tem consciência, às vezes nem tem. Mas tem pessoas que sabem, né? E quando que isso é um problema? Aí é a questão, né? Quando que isso é um problema? Que, se eu estou dizendo também que essa questão é diferente de pessoa para pessoa, não significa que quem come apenas um prato de comida, né? É uma pessoa tranquila, normal, e quem come dois é o anormal. Às vezes é o contrário. Às vezes aquele que come um, para ele, do jeito que ele come, já é muito. Ele tinha capacidade de comer até menos, ele come um porque ele é glutão. O outro que come dois está comendo até pouco, porque ele tem a capacidade de comer até mais. Mas quando que isso é o problema? Bom, quando você próprio está sabendo disso, né? Eu estou comendo mais, eu tenho consciência, poderia parar aqui, mas eu estou comendo mais. Muitas vezes nós sabemos, então eu sei que eu estou avançando, não deveria. Uma outra questão, quando um profissional da saúde vai dizer para você que você está comendo demais, mesmo que você não tenha consciência, agora alguém, um profissional que entende, fala, você está comendo demais, pelas comorbidades que você tem, pelos problemas que você tem, você não pode comer, né? Pelo menos assim, vai te dar uma dieta, né? Tais e tais e tais alimentos, você tem que comer bem menos. Olha, esses aqui nem pode comer mais, já tem que abortar do teu cardápio. É isso? Então, tem um profissional te orientando que você não deve. Quando mais que a gente está comendo demais? Quando eu estou num lugar onde tem outras pessoas para comer, né? E eu sei que eu tenho vontade de comer 2 pratos, que eu como toda vez 2 pratos, mas agora não dá para comer 2, eu tenho que comer um, senão vai faltar para o outro. Então, eu vou comer um. Se eu comer 1,5, já estou comendo demais. Por quê? Porque vai fazer falta para o outro. Então, é uma consciência que eu vou ter. Aí, uma questão mais contextual, né? Imagina-se que sim. Não sei se a pessoa vai ficar a vida inteira tendo que comer menos para não faltar para o outro. Pode ser, né? E tem algumas pessoas que vão ficar a vida inteira comendo menos porque a família, né, ele não tem poder aquisitivo e vai ser sempre assim. E vai ser. Como cristão, né, ele vai ter essa consciência. E se não fosse cristão, tem pessoas que até têm essa consciência, mesmo não sendo cristãos, né? É uma questão humanitária de entender que ele tem que dividir as coisas com os outros, né? Não dá para eu querer comer tudo e alguém ficar sem nada, né? Então, são esses exemplos que eu estou dando, serve para qualquer outras, né? Aqui, na área, aqui, com esses 3 primeiros, né? Que eu inicio o versículo, né? E fala, o 19, né? Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, a gente sabe, assim, que não só naquela época, né? A gente fala daquela época, mas hoje também, assim, inclusive em muitos movimentos dito seitas, né? Seitas religiosas ligados à religião, infelizmente, muitas vezes está muito junto, né? Essa questão da sexualidade está muito junto. Pessoas, principalmente líderes, né? Se prevalecem daquela situação onde as pessoas estão ali, às vezes, fragilizadas ou estão com a fé, né? Uma fé de um jeito, uma devoção, e ele, às vezes, ele ou as lideranças se aproveitam sexualmente falando das pessoas e muitos estão, a pessoa só depois quando levanta a lebre que a pessoa fala, mas como é que eu pude ficar, né? 1, 2 anos. Bom, a gente viu aqui recentemente aqui no Brasil aquele indivíduo lá, né, que João alguma coisa, né? Fugiu o nome dele agora. Bom, que deu, está fazendo até um filme no comentário. Tinha supostamente, né, alguns dons sobrenaturais lá e as pessoas iam lá para se consultar com ele. Tinha artistas, né, aqui no Brasil e de fora também vinham pessoas de fora, artistas políticos, né, gente famosa ia lá
algumas delas passaram por isso e hoje ficam se perguntando como é que eu não vi isso, né? Porque a pessoa estava naquela, parecia que fazia parte do pacote, né? Fazia parte do pacote. Afinal de contas, ele é uma pessoa que está me aliviando as minhas dores, sejam dores, né, mais exteriores ou dores interiores também, né? Ele revela alguma coisa, a gente sabe que o inimigo tem esse poder também, né? Então as pessoas depositavam uma fé tão grande que parece que o que vinha daquela pessoa, o que vier, está certo, faz parte do pacote. Então, o que é uma pessoa que, independentemente dos desvios, né, que ele pode ter até, que também talvez é um doente, possivelmente até seja, né? Mas ou se é uma questão espiritual que deu lugar ao inimigo, o inimigo tomou conta, bom, o fato é que muitas pessoas estão e não têm nem muita consciência, né, do que estão sofrendo, esses tipos de abuso e tudo mais. Então, às vezes essa questão sexual, naquela época era assim, né? E na época do Antigo Testamento a gente via práticas, né, onde fazia parte, e muitas vezes os profetas, né, tinham que entrar, e Paulo também ali já depois na era de Cristo, dizendo que tinha algumas práticas sexuais que estavam fazendo parte até do culto, né? Era comum isso, e hoje ainda é. Não necessariamente nos movimentos cristãos, evangélicos, mas em outros segmentos religiosos, essa parte sexual faz parte, inclusive, né? Faz parte do pacote. Então, quando Paulo fala isso, está falando principalmente dos excessos, porque o ser humano tem a sua parte sexual. Ninguém está dizendo aqui que todo mundo tem que ser celibatário, né? Aliás, na nossa igreja, depois da reforma, principalmente depois de Lutero, né? Então já foi colocado, não há necessidade que um líder espiritual, né, não seja casado. Ao contrário, né? Às vezes o aconselhamento é que seja. Para quê? Até para que ele saiba, né? Primeiro, alguns entendem que é para que ele realmente não seja tentado nessa área, se ele não é casado, ou se ela, né, não é casada. E outros também entendendo que até para ele aconselhar alguém, né, que seja casado, é mais interessante que ele também seja. Não necessariamente, né? Não vou dizer que um solteiro não possa aconselhar um casado, né? A gente também não pode ser radical. Mas muitos entendem que se ele for casado, ele teve família, teve filhos, fica mais fácil ele aconselhar alguém que está passando por um problema nessa área, né? Porque senão, às vezes, até a credibilidade dele é colocada em xeque, né? Alguém fala, vou pedir conselho para ele. Não, o indivíduo nunca foi casado, eu estou com problema na minha família, vou pedir, né? É igual aquele juiz muito novinho, né? O juiz é muito novo. A pessoa fala, como que o indivíduo desse, uma questão de família, tem capacidade para julgar? O cara acabou de sair da faculdade, é muito inteligente, passou nos concursos, agora está julgando uma questão de família, né? Então, por isso que vem afunilando cada vez mais, né? Para você prestar concurso para juiz, agora não é só sair da faculdade, não, você tem que provar que teve experiência como advogado. Então, existem algumas coisas, né? Então, o que a gente está levantando aqui é que existe todo um contexto. Sempre o que Paulo está aqui colocando como obras da carne, no sentido que vai ser prejudicial, é sempre quando houver excessos, né? Sempre está falando de excessos ou quando está havendo prejuízos. Essas questões causam prejuízos para alguém, ou para você próprio, ou está causando prejuízo para outro. É sempre assim, né? Está causando algum tipo de prejuízo. Então, as questões sexuais, que são essas que nós estamos vendo aqui, esses 3 exemplos, né? Muitas vezes elas causam problema para você onde? No trabalho, não causa? Causa. Né? Pode causar um trabalho. Se você é um indivíduo com apetite sexual muito forte, você não pode, estou falando tanto de homem como de mulher, né? Você não pode ver lá o sexo oposto. Claro, e alguns têm atração pelo mesmo sexo também, né? E aí você vê a pessoa, você vai querer dar em cima. Você vai querer dar em cima, ou se a pessoa dá um sorriso para você, você já acha que ela que está, vamos dizer assim, no linguajar popular, está dando mole para mim. Não é nada disso, a pessoa está sendo só educada com você, esboçou um sorriso, né? Ofereceu alguma coisa para te ajudar, a pessoa já acha, e aí porque ele tem um ímpeto muito forte, né? Ele tem uma tendência, e aí essas coisas vão te causar problema, né? Ou você, até em função disso, você acaba não dando conta do seu trabalho na sua empresa, né? Que isso está te atrapalhando. Bom, na família vai te atrapalhar na igreja, não é isso? Cada um de nós é só, se você não passou por isso, não é difícil a gente imaginar, né? O que pode acontecer quando a pessoa tem algo assim muito em demasia, um apetite sexual demasiado. Isso pode causar problema? Pode. E é nesse sentido que nós temos que pensar sempre. E não imaginar que nós estamos livres disso, né? É aquilo que eu sempre falo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tenta se colocar de todos os lados possíveis. Não se coloca naquele lado do dedão, né? Apontando para outro. Ah, tá. Aí começa a pensar, quem será que se encaixa nisso aqui, né? Eu nunca me encaixo. Penso, não, pense em você, pense eu que estou lendo.
A palavra é para mim. Sou eu que me encaixo nessa situação aqui. Então, onde é que isso está pegando para mim, né? Onde é que está tendo excesso? Então, porque essas coisas causam problema, sim, para mim, né? Ou para terceiros. Então, o contexto, muitas vezes, aqui eu estou falando para os irmãos, era esse, né? Naquela época. E hoje também não é muito diferente. Então, vamos ler alguns. Os irmãos, fiquem à vontade, tá? Também para falar. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar aqui na listinha que eu vejo no meu celular aqui. A irmã Sofia, São Marcos, capítulo 7, versos 20 a 23. São Marcos, capítulo 7, versos 20 a 23. O irmão Beto, Efésios, capítulo 5, versos 9 a 11. Efésios 5, versos 9 a 11. A irmã Denete, 1 aos Coríntios, capítulo 2, e verso 14. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quem aqui? A irmã Vanete, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. A irmã Neila, Efésios, capítulo 5, versos 1 a 3. E quem mais eu estou avistando que tem? A irmã Raquel, Colossenses, capítulo 3, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso 5. A leitura, quando os irmãos fizerem, pode ler bem pausado, tá, irmão? Não tem nenhuma pressa, não. Leia bem devagar, para dar tempo dos irmãos que não abriram as suas Bíblias nesse versículo, né? Cada um abriu no versículo que eu pedi. Então, quando lê muito rápido, às vezes os irmãos não conseguem. Então, pode ler bem tranquilo, bem devagar. Então, vamos iniciar com São Marcos, capítulo 7, versos 20 a 23. Amém. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. Amém. Então, vejam bem, né? Então, o fundamento, né, de praticamente todas as coisas é isso aí. Até a lei humana, a lei aqui, sempre que é possível, tentam se levar em consideração isso, né? Às vezes está no texto da própria lei. E quando não está no texto da própria lei, às vezes lá o juiz, quando vai ouvir, é quase que uma obrigação ele entender. Ou seja, qual é a ideia? Houve intenção ou não houve intenção? Isso sempre se pergunta, né? Às vezes a própria lei já traz isso, ela já te dá as dicas para você, na averiguação, entender se houve, ou seja, foi né? A pessoa já imaginou antes, foi pré-concebido aquilo, ele maquinou aquilo que ele quer fazer, ou foi algo, né, instantâneo, no impulso? Não que esteja certo fazer impulso, mas ameniza a pena, né, quando é provado que não houve a intenção. O tal, inclusive, quando se fala de crime, né, o crime doloso e crime culposo. Porque às vezes até a gente inverte, né, porque o nome nos faz até inverter isso aí. Quando fala crime culposo, culposo é porque teve culpa, né? E é o contrário, né? O doloso, no sentido assim que a gente entende. O crime doloso é aquele que houve dolo, ou seja, ele fez porque quis, ele premeditou o crime. Isso é o doloso. O culposo, ele teve culpa porque foi ele que fez, mas ele não premeditou. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele fez sem querer. Não foi o sem querer, né? Mas assim, não houve premeditação, né? É um indivíduo que passa uma certa velocidade aí numa pista, né, que está dizendo que é 60 km por hora, ele passa a 80, a 90, aí passa alguém lá, ele, né, mata alguém. Matou. Ele é culpado? Sim, é culpado porque foi ele quem matou. Ele premeditou? Não, ele não premeditou. Claro que ele agiu com imprudência total, porque a velocidade era 60, ele passou a 90. Mas ele não premeditou. É diferente
de alguém que já está à caça, né, de uma pessoa. Na hora que ele percebe que a pessoa vai passar de bicicleta, ele acelera o carro e vai lá e bate, porque ele premeditou, né? Ele queria exatamente cometer o crime, né? Então, aqui é o que Jesus fala, né? E sempre, nós temos sempre que entender nesse contexto, está havendo premeditação, né, no seu ato, ou seja, você é uma pessoa, quanto mais você faz isso porque você quer, você premeditou, né, mesmo sabendo que está causando danos, né? A terceira, está ludibriando alguém, está enganando a pessoa. Então, não é porque a pessoa fez porque quis. A gente fala, não, mas a pessoa fez porque quis. Esse porque quis, às vezes, é entre aspas, né? Até se a gente falar da prostituição, né? Uma prostituta. Se você for entrevistar, algumas falam, não, eu faço porque eu gosto. Não tem gente que fala, eu faço porque eu gosto. Ela pode estar falando verdade, e pode ser verdade. Às vezes não é verdade, não. Ela tem vergonha de dizer que faz por dinheiro, então prefere falar que faz porque gosta. Agora, tem umas que também são verdadeiras e falam, eu não gosto de fazer, não. Eu faço por necessidade. Então, a pessoa não está fazendo porque quer. A pessoa é uma questão social, né? Às vezes, lá desde criança, os pais, a gente sabe disso, que infelizmente ainda acontece, né? Que incentivaram a fazer para trazer o dinheiro e a pessoa viveu, entende aquilo como profissão, alguns dizem que é a profissão mais antiga do mundo, e pronto, e ela continua naquela vida. Ela sabe, ela é amargurada, ela fala, não gosta, você percebe que não gosta, mas, claro, aí tem o inimigo, tem o espírito mau que está ali trabalhando, e a pessoa não consegue sair, mas não faz porque quer. Então, uma pessoa, quando se relaciona com uma pessoa dessa, sabe que ela só está fazendo por causa do dinheiro. Né? Não é porque quer, você já não está vendo consentimento nesse sentido. O consentimento existe por causa do dinheiro que está sendo pago. Então, e quando você está causando problema para você mesmo, né? Aí se encaixa em quaisquer dessas obras da carne que Paulo levanta. Não é só questão sexual, qualquer uma. Você sabe que está causando problema para você e você continua. Não posso comer doce. O médico já falou, não posso, cara, isso vai te levar à morte. Ah, mas eu continuo comendo. E oro a Deus ainda. Deus, me abençoa, Senhor. Já, rapaz, mas você não pode comer. Não, mas eu oro aqui, está tudo certo. Não, né? Aí não tentarás o Senhor teu Deus. Vai ser difícil, mas ninguém falou que vai ser fácil. Claro que não vai ser fácil. Se eu gosto de doce, alguém diz que você não pode comer, é tranquilo não comer? Não é nada tranquilo, não. Mas, o que você prefere? Você prefere isso ou prefere a morte? Ou, se não morrer, ficar numa situação bem difícil, né? Porque você realmente não atendeu um aconselhamento médico. Então, a palavra do Senhor aqui está nos ensinando exatamente a mesma coisa, né? O que Jesus Cristo falou, que as coisas que, naquele contexto que Jesus falou, foi porque os homens da lei, né, aqueles letrados, né, e aqueles que viviam ali olhando Jesus só para acusá-lo, né, viram de repente, né, Jesus, ou quem seja lá quem for, né, os discípulos, talvez em algum momento de descuido, qualquer coisa, comeu sem lavar as mãos, e eles, opa, como é que pode, né? Uma falta de higiene, vamos dizer assim, a depender do caso, mais ainda, né? Se você realmente está numa situação já, a sua mão, você passou em vários lugares aí, agora vai pôr a mão no alimento, realmente a falta de higiene, tem que lavar. Mas o que Jesus... Quando Jesus fala isso, irmão, a gente também não pode interpretar do outro lado. Opa, não precisamos ter higiene, não. Jesus falou que o que contamina é o que sai, não é o que entra. Então, não, claro que não, né? É que quando você compara as duas coisas, o que Jesus Cristo quis fazer foi dar aquele peso, né? Para as pessoas entenderem, olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai, ou seja, o que contamina muito mais, né, no sentido espiritualmente falando, e que você pode matar, inclusive, uma pessoa, né, até com as suas próprias palavras, né? Você pode matar alguém com as palavras, sim, né? Dependendo do que você falar para uma pessoa, se a pessoa já está num estado de depressão, a pessoa realmente pega uma arma e dá um tiro na cabeça por uma palavra que você falou. Ou se não for isso, ela pode ir morrendo aos poucos, né? Ela fica tão amargurada com o que você falou, com o que você continua falando, né? Que ela vai morrendo e morre. Morre exatamente por quê? Porque ela já tem uma baixa autoestima, e o que você falou, né? Então, hoje em dia, aí, o direito estuda muito isso também, né? Essa questão, a depender do cargo que você tem na empresa, né? Como você fala com as pessoas. E muitos até vão para a justiça buscar uma reparação por danos morais, né? Porque existe essa repressão em cima. Então, isso não pode haver da nossa parte. Então, é isso que Jesus falou. Então, que nós temos que tomar esse cuidado, que as coisas sempre, né, são maquinadas antes, são pensadas, e aí a gente coloca em prática. Então, normalmente, então, o que Jesus quis dizer é isso, né? O mal é esse. É quando você internamente, por isso que o Senhor Jesus falou, olha, o pecado já está no teu pensamento, né? Aquele que adulterou não é quando você vê alguém e pensa, você maquina, você já errou. Então, já tem que pedir misericórdia a Deus. E também não podemos colocar em pé de igualdade.
já que eu pensei, já pequei, então agora eu vou lá, vou concretizar, porque já pequei mesmo, Jesus falou que se eu pensar, já pequei, então agora eu vou lá concretizar. Não, não faça isso, não, porque não é a mesma coisa. Você pensou, você pecou, sim, peça perdão ao Senhor, misericórdia a Deus. Não vá concretizar só porque você pensou. Né? Porque não tem gente que às vezes pode pensar assim? Sim, pode ser. Nós estamos dizendo que não é a mesma coisa. Né? Mas o fato é que tudo, né, está no campo dos nossos sentimentos, dos pensamentos, as coisas já são construídas lá e depois a gente coloca em prática. Vamos ler agora Efésios, capítulo 5, versículos 9 a 11. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, da Beto, seu áudio travou, acabou não conseguindo ouvir. Tá travado. Eu até vou ler aí, não sei o que aconteceu aí. Não tem importância, não. Eu vou ler aqui. Efésios, capítulo 5, versos 9 a 11. Diz assim. Efésios 5. Porque o fruto desta luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas, em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Vou ler novamente. Então, estou lendo Efésios, capítulo 5, versos 9 a 11. Porque o fruto desta luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas, em vez disso, tragam todas estas coisas para a luz. Aqui perto de casa, eu estou passando agora, pelo jeito, um monte de carro buzinando. Não sei se está atrapalhando os irmãos aí, que está até me atrapalhando. Espero que não esteja atrapalhando os irmãos aí. Não sei o que é, não faço ideia. No domingo de manhã, casamento não deve ser. É um monte de carro passando aí, buzinando. Bem, então aqui, né, também está falando da luz e das trevas, né? Quando a gente fala em luz e trevas, nós, acho que cada um de nós acho que pode entender isso, né? Que aquilo que é oculto ou aquilo que nós queremos esconder, normalmente, o nome já diz, nós fazemos escondidos, né? Quando fala de trevas, se faz no escuro para ninguém ver. Quando se faz alguma coisa à luz, é algo que, em princípio, é lícito, né? Por isso que se faz, que todo mundo vai ver, e, em princípio, ninguém vai censurar, né? Por isso que é às claras. E o que aí o autor aqui, ou seja, Paulo, né, aqui no livro de Efésios, está dizendo isso, que nós devemos, né, procurar a luz. E procurar a luz significa o seguinte, a luz, né, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz. Né? A sua palavra também, né, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a palavra do Senhor, ela dá essa claridade, e se nós estivermos agindo de acordo com o Espírito e não da carne, nós podemos ficar tranquilos, né? Porque todos os nossos atos vão ser feitos à luz e tudo que for feito ali não vai ter nenhum problema. Né? Agora, quando nós queremos esconder alguma coisa que não é lícito, sempre a gente vai procurar fazer, como diz outro, na encolha para ninguém ver. Não é isso? É fato. Também aqui vale a pena só, né, um comentário, a gente já falou sobre isso, mas é uma questão de usos e costumes. Nem todos têm os mesmos usos e costumes. Né? Às vezes você tem um uso e costume, até dentro da sua casa, vamos dizer assim. Você tem um uso e costume que você percebe que não é muito comum nas outras casas. Se não é muito comum nas outras casas, não vale a pena você fazer isso a céu aberto, muito embora você poderia, você tenha a sua consciência tranquila, você pode. Mas aí vem aquela
né? Aquela lição de Paulo também. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tem coisa que não convém fazer. Faça realmente na sua casa. Não faça por quê? Porque os outros não vão entender. Ou vão murmurar, vão censurar, e você não quer levar ninguém ao pecado, né? Porque é eles que vão estar pecando. Na hora que eles apontarem o dedo para você e te julgarem, eles vão estar pecando. Como você não quer que eles pequem, você não precisa dar essa brecha. Então, algumas coisas realmente você só não faz perto dos outros para não dar. Mas não é disso que eu estou dizendo aqui. Aqui, Paulo está chamando a atenção daquilo que... aquela desobediência mesmo contra o Senhor, do pecado, né? Que nós temos que fazer realmente de tudo para que possamos andar na luz. E na luz nós podemos ficar tranquilos, né? Nesse sentido, a lei não nos atinge, não é isso que Paulo vem ensinando? A lei não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós estamos sob a graça, sob a proteção do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, né, nos perdoou, nos purificou de todo o pecado, e as obras que nós queremos fazer e que buscamos a fazer são as obras da luz. E por isso nós estamos tranquilos, não temos o que esconder, porque as outras realmente são coisas que não são lícitas, e aí alguns procuram as trevas. E nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. Vamos ler agora 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Amém. Então, assim, a gente sabe disso, mas sempre convém estar falando, aquilo que nós podemos ou não podemos fazer não é, né, com um psicólogo que a gente vai saber, né? Não é lá independentemente, né, da capacitação que um profissional da saúde tem, não é lá que você vai saber. Eu digo isso porque às vezes a gente se depara, né, com algumas situações que a gente fala, aí a pessoa quer invocar um profissional, que ele teve uma consulta, ou um livro que ele leu, não. Aí não dá, né? Aqui está falando, biblicamente falando, então tem algumas coisas que é só para quem vive no Espírito, é só o Espírito que vai te mostrar. Não, aí fora não vai ter condições, por mais que se leia bons livros, tem bons profissionais, tem bons aconselhamentos, tem, mas chega numa parte aí que não dá, o que é espírito, o que é carne, por mais que essas pessoas sejam bem até intencionadas, né? Esse pessoal que gosta aí das autoajudas e não sei o quê, desculpem aí, mas não dá, as coisas do espírito não se comparam com as coisas, o ser humano não tem condições, não tem, o fruto é fruto do espírito, senão Paulo dava o mesmo peso, olha, obras da carne e obras do espírito, ele não chamou obras do espírito, da carne, ele falou que são obras da carne. O outro falou fruto do Espírito. Esse fruto não é nosso. Esse fruto não somos nós que produzimos em hipótese alguma, por melhor que nós sejamos, né? Por mais boa gente que a gente seja, e tem gente que é muito boa realmente, não precisa ser cristão, né? Tem pessoas que a gente, humanamente, não tem o que apontar o dedo para eles, né? São excelentes pessoas. Só que aquilo é uma coisa inata que ele tem. Ele nasceu com aquela situação, não tem nada a ver com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não se compara a essas condições. Bota uma pessoa dessa que é boa, que você nunca viu um defeito em algumas situações para você ver se não vai aflorar o homem interior que tem lá dentro. Vai, que não tem problema. Agora, quando você está no Espírito, não. Se você estiver realmente no Espírito, o Espírito estiver nos dirigindo, você vai ver situações que você não fala, olha, em outras situações eu ia lá e resolvia de tal jeito, agora olha só como eu resolvo. E você dá graças a Deus na hora, você percebe que é o Espírito de Deus que está te dando aquela segurança, né? Aquela consciência de você não agir dessa ou daquela forma, porque é o Espírito de Deus que está te segurando, está te dando, né? Tirou realmente a venda dos teus olhos, tirou a trava, né? E nos deu uma visão que outras pessoas não têm. Então, eu só digo isso para a gente tomar esse cuidado, né? Não é na literatura cotidiana, não é nos profissionais que nós vamos saber o que devemos ou não para agradar o Senhor. Não é. É com a leitura da palavra e é o Espírito Santo que nos vai revelar. Não é homem, é o Espírito. E tem várias coisas, né? Às vezes coisas parece que sutis, né? Que para alguns a pessoa até vai fazer, você sabe, não, eu não vou fazer, porque a minha consciência aqui, o Espírito Santo está falando que eu não devo. Então, né? Você já se segura. Não vou. Em situações normais é comum se fazer, mas eu não faço. Então é isso. A gente vê aqui Paulo, a gente talvez até vá ler ainda uma dessas referências, né? Em algum momento, Paulo estava exortando os irmãos
em determinada igreja, né, porque estava tendo muita confusão entre os irmãos, né, muita dissensão. E aí eles estavam indo para a justiça, estavam levando o irmão para a justiça. E Paulo ficou abismado, mas como é que pode? Primeiro que não era para vocês estarem com tanta dissensão assim. Mas se teve, será que não tem alguém entre vós com a capacidade de julgar? Ou seja, não tem um ancião, né? Não tem alguém, um líder espiritual, que se você levasse o problema, iria dar um aconselhamento, essa coisa ia se resolver? Vocês precisam ir para a justiça, para levar para os infiéis, é isso que usa a expressão. Está levando para os infiéis julgar. E muitas vezes nós não somos levados a isso, se a gente não tomar cuidado. Aí Paulo continua, olha, é melhor ter prejuízo. Por que não ter prejuízo? Né? Ele fala, assuma a injustiça, fizeram injustiça com você, você vai tentar reaver, mas vai chegar um momento, se for um irmão teu, que você vai pensar, e você às vezes vai perder, sim, economicamente falando, você vai perder, por quê? Porque você não vai levar o irmão teu em juízo. Isso é perda, é uma perda material, às vezes. Né? E é uma injustiça, você fala, é uma injustiça. Aí você fala, mas e daí? Aí você acha que um ser humano comum ia ter esse comportamento? Não, você tem que se ler a palavra e a palavra te ensina. Não faça isso, né? Procure resolver de um outro jeito. Se não tiver, fique no prejuízo e ore a Deus por esse irmão teu, que está tendo um desvio de conduta tão grande que está te causando um prejuízo. Né? Você vai orar por ele e não vai levá-lo à justiça. Quer dizer, quem faz isso se não for pelo Espírito de Deus? Pelo nosso, você fala assim, ele é meu irmão, mas ele pisou na bola, ele não está seguindo não o que a Bíblia está ensinando, que a mesma Bíblia que ele tem, eu também tenho, os ensinamentos que eu tive, ele também teve, eu já fui falar com ele, não adiantou nada, então agora eu vou para a justiça sim, né? Às vezes é esse o caminho que você acaba, mas o que Paulo estava ensinando ali naquele momento, que não, né? Que você muitas vezes vai ter que engolir, como diz o outro, os sapos aí que dizem, ou seja, aquela injustiça, né? Eu sei que eu estou correto, mas ao fazer alguma coisa, eu percebo que eu não vou estar, né? Ou que eu vou estar contrariando a palavra, aí eu não faço. Isso é o Espírito que nos dá essa graça. Não é homem nenhum que vai nos ensinar, né? Então, que nós possamos entender isso aí. Bom, a última leitura foi 1 Coríntios 2:14, né? Agora vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Desculpa, deixa eu ler de novo o número 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Amém. Bom, então aí também ele está fazendo esse paralelo entre o espiritual, né, e o carnal, ou seja, uma coisa são as obras da carne, outra fruto do espírito. E a gente realmente tem que ter, né, entender essas coisas, porque principalmente às vezes no momento de decisão, né, algumas vezes, às vezes dá tempo, né, irmão, da gente antes de tomar uma decisão, você vai, vou orar, vou pedir a Deus, às vezes você pede oração na igreja, né? Você tem uma decisão. Às vezes dá tempo, mas tem hora que não dá tempo. A decisão é na hora, você é no ímpeto, você tem que decidir. Por isso que nós temos que sempre estar pedindo a Deus e ter um crescimento, né? O que Paulo está dizendo aí no começo dos versículos, né? Existe um crescimento. Aí Paulo fala, sabe, vocês está meio difícil, eu já estou vindo aqui, não sei depois de quantas vezes, depois de quanto tempo, não dá para eu tratar vocês ainda como adultos, espiritualmente falando, né? Eu ainda tenho que tratar vocês como crianças espirituais. Não dá para eu dar uma comida mais sólida, tenho que dar o leite da criancinha para vocês. Espera aí, vocês não têm mais idade para isso. Vocês já tinham idade para eu estar podendo, eu não posso falar ainda com vocês como espirituais, tenho que falar ainda como carnais. Então, isso é uma lição para nós, que existe, né, um crescimento contínuo que nunca vai acabar, nunca. Não existe a menor hipótese de alguém, por mais próximo de Deus que ele esteja, por mais comunhão que ele esteja, né, por mais fé que ele tenha, ele fala, cheguei no estágio, irmãos, que agora eu não preciso de mais nada, é só eu manter o que está aqui que está bom. Não existe isso, né?
sempre vai ter o que melhorar, sempre, até, né, a vinda de Jesus Cristo, ou individual para cada um de nós, ou coletivamente, né? Sempre vai ter o que melhorar. Não tem como achar que eu estou ótimo. Não, sempre tem o que melhorar, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Isso, no sentido secular também é assim, né? Qualquer pessoa ensinaria para qualquer um, olha, você não pare de estudar, hein? Os professores, eles têm que continuar estudando também, né? Em tese, quem realmente tem essa consciência não para, porque ele sabe que não tem como parar, não existe essa, né? Eu sou melhor, eu sou supra-sumo. Sempre vai ter o que aprender, e espiritualmente não é diferente. Nós estamos, né, numa ascensão, estamos subindo e sempre tem o que aprender. Então, que o Senhor nos dê graça e que realmente nós não venhamos dar muitos problemas para os nossos líderes, né? Nossos líderes espirituais, que a gente não dê muito problema para eles, que eles saibam, né, que está e vem numa batida, anos e anos pregando, ensinando, e de repente se depara com alguém que parece que não ouviu nenhum sermão, nenhuma pregação, não participou de nenhum culto, porque os atos da pessoa estão igual lá atrás. Você vai conversar com a pessoa, a mentalidade da pessoa, você fala, peraí, essa pessoa realmente é cristã, né? Está aqui, né, nos mesmos cultos que eu, ouve a mesma palavra, porque a cabeça dele está parecendo de alguém que começou agora, né? Que está pensando muito materialmente falando, né? Muito carnalmente falando. O fruto do Espírito parece que não se faz nem nada presente, que ele quer agir tudo de acordo com o raciocínio humano, e não é assim, né? Mas para isso, nós, né, voltamos a dizer, realmente tem que ser o Espírito Santo estando, né, no condão das nossas vidas, né? Porque acho que até Paulo fala isso aqui mesmo, né? No próprio versículo que a gente, no livro que nós estamos estudando, né? Os Gálatas, deixa eu só voltar aqui que eu tive que sair. Gálatas, né? Acho que é a hora que ele, deixa eu ver aqui onde é que é. Acho que quando a gente terminou os nossos versículos, deixa eu ver. No 22, né? Quando a gente lê o versículo 22 aqui de Gálatas 5, né, ele fala assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, é isso, quando ele controlar, enquanto ele não controlar, esquece. Mas assim, quando ele controlar nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Aí quando ele, né, fala aqueles 9 gomos lá da tangerina, né? Mas ele fala, quando o Espírito Santo controlar nossas vidas, é óbvio. Né? É quando ele controlar, enquanto ele estiver no controle. Porque a hora que o Espírito Santo sair do controle, você quiser assumir o controle da sua própria vida, esquece. Não tem como, porque esse fruto é do Espírito, não é uma coisa humana. É um fruto do Espírito, né? Então, fique bem claro isso, né? As obras são da carne. Agora, o fruto é do Espírito. Agora, vamos ler Efésios, capítulo 5, versos 1 a 3. Efésios 5, versos 1 a 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Amém. Amém. Né? Então, Paulo está falando isso aí num contexto, né, pros irmãos, né? Ele está falando pros irmãos, e ele ressalta, né, exatamente o que deveriam ser realmente essas boas práticas e o que não deveria. Então, o que não deveria, né, ele diz, aí ele cita aí a prostituição, a avareza, né? São coisas que não deveriam nem estar circulando, nem temos nem de ideias, né? Não, isso aí é para ser abortado. Ele está falando nesse contexto, né, dos próprios irmãos. Por quê? Se ele está dando esse ensinamento, irmãos, é porque, obviamente, ele tinha indícios que isso estava acontecendo lá, né? Ou já tinha acontecido. Senão ele não precisava levar esse tipo de ensinamento para os irmãos, né? É porque estava acontecendo isso lá. A gente sabia, né? Sabe disso, de situações onde estava, né, tendo casos ali de filho até com mãe, né? Muito embora não era um filho da mesma mãe, né? Mas era a esposa do pai. Ou seja, então, acontecia algumas coisas lá que
eram práticas, né, que às vezes eles tinham até antes de se converter, né? Então, Paulo ali estava muito incisivo para mostrar que algumas práticas pagãs realmente não se coadunavam com a prática cristã. Eram costumes diferentes. Então, você tinha, sim, que mudar costume. E tem algumas pessoas que realmente fazem as coisas simplesmente porque não foram ensinadas, né? Na hora que você ensina, ela muda, né? Às vezes, alguma prática. Por exemplo, de guardar, a gente não chegou lá ainda, né? Mas guardar algum santinho lá, né? Algum amuleto, alguma coisa. Tem pessoas que, enquanto às vezes não se fala, ela está guardando, né? Ela tinha uma certa devoção por aquilo, né? Era uma pessoa muito boa, humanamente falando, não tem nenhum problema. Aí se converte e às vezes demora algum tempo, né? Até ela chegar à conclusão que ela não deve mais ficar com aquilo. Então, quando você fala, né? Ou se ela pergunta, ou se você tem condições de falar de maneira amorosa, a pessoa não tem, opa, é para já tira aquele negócio lá, pronto, né? Por quê? Porque realmente ela não foi ensinada, por isso que essa parte do ensino faz parte também, né? Nós não podemos achar que tudo é o Espírito Santo que vai falar com a pessoa através de revelação, não. O Espírito Santo fala através de você também, que tem essa incumbência, sim, de falar a palavra, né? Para um irmão teu. Você vê alguém no erro, você vai lá com amor e tente falar, tente conversar, e muitas vezes ele vai aceitar. Se ele não aceitar, né? Aí você tente lá trazer mais uma testemunha, né? Paulo ensina como fazer isso. E vai chegar uma hora que você tem que falar com a liderança da igreja, e aí a responsabilidade passa dele como vai resolver, né? Mas a sua obrigação, se você entende que tem alguém que é um cristão, mas ele tem lá na casa dele um amuleto, seja lá o que for, e ele está tendo algum tipo de adoração, né, de veneração por aquele objeto, por aquela imagem, cabe a você falar para ele que não pode, que está sendo contra a palavra de Deus, né? O Senhor Deus é o único que merece, né, e que tem que ter a nossa adoração. Nenhuma outra coisa pode ter. Então, você vai lá e conversa com a pessoa e fala, tá certo? Por outro lado, a gente também tem que ter o cuidado de não querer ser um puritano aí que vê, às vezes, a pessoa com alguma coisa, com um objeto, ou no carro, ou não sei o quê. Às vezes, o objeto nem foi ela que pôs, ela comprou o carro e tinha um negócio lá. Então, tome cuidado também a abordar, né? Porque, às vezes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai lá e quer achar que já tem um monstro ali. Olha, a sua vida está indo para trás porque tem um adesivo de não sei o quê ali no carro, né? Vai com calma também, né? Vai lá, explique se você puder. Irmão, olha, eu vi aquele adesivo. Você sabe o que significa aquele adesivo lá? Não sabia, não. Comprei esse carro, já estava assim. Então, esse adesivo, você tem que ter conhecimento também para falar, né? Aí explica, olha, isso aqui, olha, vem lá, né, da bruxaria, lá foi desenvolvido lá e tal coisa. Eu acho que não convém, né? Os irmãos que sabem, vai falar, certamente ele vai tirar, né? Mas também não vá apontando o dedo, que às vezes tem essas coisas, né? Aqueles radicais, né? Que estão achando. Então, só tomar o cuidado, né? A gente fala assim, eu já falei até isso aqui, mas a gente fala de caveira, né? A caveira, para nós, claro, caveira em princípio é morte, né? Tá bom, mas a caveira também é um sinal lá na área de segurança, né? Quando, na parte elétrica sempre tem uma caveira lá, né? Às vezes com traz para dizer que aquilo lá não encosta aqui, de perigo, né? Tem essa noção do perigo, né? Os motociclistas usam muito também o símbolo da caveira pro motociclista, é para dizer o seguinte, que independente se você é rico, pobre e, né, amarelo, né? Todos na hora que morrer, esse é o sentido, né? Todos na hora que morrer vão para lá, ou seja, é uma simbologia. Claro que deve ter alguém no meio que já gosta do ocultismo e se aproveita da simbologia, mas eu só estou dizendo que então não dá para a gente pegar para qualquer motociclista que tem uma caveira, você apontar, porque ele vai ficar nervoso com você, porque ele não acredita nisso, ele vai... Então, assim, tome o cuidado, né? São cuidados que a gente tem que ter, né? Ao falar. Só para dar um exemplo agora de motociclismo, né? Teve um pessoal de uma... Eu não vou nem falar o nome da igreja, mas em São José dos Campos, tiveram um problema sério com isso, por quê? Eles tinham um motoclube até grande, e lá em São José, uma igreja. E aí, uma vez, eu acho que foi a Globo, foi lá entrevistar um deles, né? Foi lá entrevistar o presidente do motoclube. Vocês fazem um trabalho social muito bom? Sim, fazemos. Então, mas qual é a diferença de vocês com outros motoclubes? Não, é que nós, além de sermos cristãos, nós não fumamos, nós não usamos droga, não usamos bebida. É o que bastou, né? Então, ele quis dizer o quê? Que todos os outros motoclubes faziam isso, eles eram o único que não faziam. Então, ele não foi feliz na expressão. Conclusão, teve um motoclube aí desses, que os irmãos já devem saber qual é, né?
chegou lá e falou o seguinte, ó, vocês têm dois caminhos, ou vocês acabam com o motoclube aqui, ou a gente vai invadir a igreja, vamos destruir a igreja de vocês. Então, eles acabaram com o motoclube. Foi essa a opção que eles tiveram. Então, assim, por quê? Tome cuidado, né? Você não pode dizer, porque você, né, você é apontado de que todo mundo agora, ele quis dizer isso, que todo motoclube é de drogado, é de pessoas que fazem baderna, e não é verdade. Se tem alguns que fazem, nem todos fazem, né? Então, eu estou dizendo assim, nós temos que ser prudentes, né? Nós, como cristãos, temos que ser prudentes. Tem que tomar cuidado na hora até que for aconselhar um irmão nosso a maneira que você vai fazer. Porque às vezes você vai com um radicalismo muito grande e você vai falar coisas que são uma impropriedade. É impropriedade, né? Eu já falei aqui para os irmãos, assim, é uma coisa que eu creio com base no que a palavra me diz, né? Eu não creio que nenhum objeto que eu venha ter em casa, aquele objeto está com um espírito maligno dentro dele. Não está. Um espírito maligno precisa de corpos para ocupar. Corpos, não é objeto, é corpos. Ele precisa de corpo, um corpo. Agora, isso não significa que eu vou ter qualquer objeto em casa. Claro que não. Se eu sei a história daquele objeto, onde ele foi feito, para que ele foi, eu vou afastar. Agora, dizer que o inimigo está naquele objeto, não. Ele não está naquele objeto, né? Aquele objeto vai ser ruim na hora que você olha para aquilo com algum tipo. Que tipo de olhar você tem para aquilo? Por que você está guardando isso, né? Que tipo de fé você deposita? Esse é o grande problema. E não achar que pelo fato... Porque se não é fácil, joga fora, né? Pega isso e joga fora. Acabou o problema? Não. Se tem uma pessoa que não está com Deus na vida, ele continua sem Deus na vida. Não é porque ele jogou o objeto fora, que resolveu o problema, né? Então, assim, só tomar o cuidado da gente não querer demonizar algumas coisas que, muito embora elas não sejam... aí é o que Paulo fala, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ele pode fazer? Pode, mas tem coisa que não convém. O que não convém, você abre mão e acabou, né? Então, que Deus nos dê essa sabedoria, né? O Espírito Santo nos ilumine para que nós, como cristãos, possamos ser temperados, né? Moderados, e não podemos ser radicais, senão a gente vai acabar caindo também em alguns erros aí que a gente vê, né? Cometer. A última referência desse versículo que a gente está lendo é Colossenses, capítulo 3, e verso 5. Colossenses 3 e 5. Amém. Modificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém. Então, aqui, né, ele está dando alguns exemplos, né? Esse rol que a gente leu aqui em Gálatas até é mais completo, tem mais coisas, né? Mas ali falou de algumas coisas, né? Falou da avareza, prostituição, o apetite desordenado, né? Isso são coisas que, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer. Nós, como seres humanos, né? Alguma coisa em nós vai estar acima, né? Do ponto de equilíbrio, né? E tudo que está acima do ponto de equilíbrio, opa, isso aí agora eu já tenho que tratar, né? Porque está acima do ponto de equilíbrio. E também não vamos aqui, até com essa moderação que eu estou dizendo que nós temos que ter, cuidado para você não transportar para a esfera espiritual aquilo que é material. Tem coisa que é uma doença, sim, vá procurar um médico para se tratar. Não fiquem culpando, não, o senhor, quando quiser, me liberte. Não, senhor, vá lá para o médico e resolva o teu problema. Se está com um problema, se está com uma doença, vá resolver. Não fique querendo dizer agora que tudo é espiritual, porque não é. Tem coisas que são materiais, né? E nós, como seres humanos, é normal. Nós somos seres falíveis. Então, alguma doença nós vamos ter, de qualquer ordem. Então, se você tiver, procure um médico e resolva, né? E, às vezes, é um problema que tem que resolver com o médico mesmo. Você está doente. Então, é isso. E não, quando eu digo de nós, aqui, estou falando nós, né? No ambiente cristão, mas eu também falo isso, às vezes, olhando para as notícias de jornais, né? Quando saem, vão lá, um maníaco, né? Um maníaco pegou e fez não sei o quê, não sei o quê. Claro que dá uma revolta muito grande, né? Mas não esqueça, isso é uma doença, né? Não dá para entender que alguém... Aí não é a questão de ter um apetite, né, sexual um pouco acima do nível, não. Uma pessoa que faz algumas atrocidades é uma doença, né? Se não é uma doença material, é uma doença espiritual. Ele não está na normalidade. Então, não fique apontando o dedo com aquela coisa. Se eu pudesse, pegava no pescoço e esganava. A pessoa está com um problema. Realmente ele tem que se afastar da sociedade? Tem. Né? Se afastar da sociedade no sentido, tem que procurar um lugar para se tratar, e é daqueles lugares que ele vai ter que ficar lá até que se tenha certeza que ele pode vir. E vai ter alguns casos que, em tese, não deveria, mesmo porque, né, uma pessoa que tem um problema tão crônico,
ele não pode. Se ele voltar, ele vai cometer a mesma coisa. Os irmãos sabem disso, né? Alguns casos que a gente já ouviu falar, né? A pessoa volta e comete a mesma coisa. Então, assim, caberia aí os profissionais da saúde, claro, né, ter essa certeza, quando é que pode liberar uma pessoa dessa, porque aí é uma pessoa que tem um problema seríssimo, né, e que não pode estar no convívio social, porque senão ele vai fazer. Agora, obviamente que Deus é poderoso, né, Deus é poderoso para intervir em qualquer situação e curar, claro que sim, né, mas só para, então, para que fique claro também, né, muitas coisas que acontecem conosco foi por uma desobediência nossa mesmo, né, humanamente falando, quero dizer, alguém tinha nos orientado, a gente não deu, e daqui a pouco a gente está com um problema sério aí, e não tem que culpar, né? Culpar, sim, entre aspas, né? Mas dizer, ô Senhor Deus, que provação é essa, né? Por que me colocasse nessa? Não, Deus não te colocou em provação nenhuma, né? Aí foi a sua própria concupiscência. Você teve um desses excessos aí e continuou, e agora está numa situação difícil, né? Peça misericórdia a Deus, ele sempre tem misericórdia, né, de nós, seja lá qual for a situação, ele tem misericórdia, né? Se nós nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor, né? Então é isso. Eu vou ler aqui, com relação a esse versículo 19, só vou ler uma coisa que o Lutero, assim, quando eu falei para os irmãos, né, quando ele tem algum comentário, eu faço questão assim de trazer. Então, com relação a esse versículo 19, ele diz assim: não se deve entender aqui como se carne fosse apenas aquilo que se refere à impudicícia, e espírito, o que tange a interioridade do coração. Na realidade, Paulo chama de carne, como também Cristo faz em João 3:6, a tudo que é nascido da carne, a pessoa inteira, com corpo e alma, a razão e todos os sentidos. Isto pelo motivo de que tudo nela procura pela carne. Então, o que Lutero está dizendo aqui é o seguinte: quando Paulo está falando aqui de carne, né, ele falou, cuidado para a gente não sempre separar em todas as pessoas, isso aqui é carne, isso aqui é espírito. O Lutero está falando, não, tem gente que você não tem nem como separar espírito, não, ele é carne pura. Ele não nasceu de novo, ele ainda é uma velha criatura. Quem é velha criatura não tem essa de espírito, tudo nele é carne. É isso que eu estou falando. Paulo, para esses aí, Paulo está generalizando, ele está todinho na carne, não tem que separar, porque a pessoa não nasceu de novo ainda, né? Então, é a natureza da carne, isso que é carne. É isso que Lutero está falando aqui. Aí ele diz, vamos ver. Tá. Cabe saber chamar de carnal também aquele, portanto, que, sem a posse da graça, muito inventa, ensina e conversa sobre altos assuntos espirituais, como o podes aprender com as obras da carne. Ele fala em Gálatas 5:19, onde ele, ou seja, Paulo, também chama a heresia e o ódio de obras da carne. E em Romanos 8:3, ele diz que através da carne a lei é enfraquecida. Então ele está dizendo isso, né? Tem pessoas que estão na carne, totalmente na carne, e estão falando de coisas de nível espirituais, né? Vamos falar assim, seitas heréticas, né? Tem líderes dessas seitas, eles estão totalmente na carne, não tem nada com o espírito. Só que eles falam de assuntos espirituais. Então, o leigo, né, alguém que não tem a palavra de Deus, pode falar, agora ele está falando de coisas espirituais. Não, está falando tudo da carne, é tudo da carne, não tem nada de espírito ali. Não é o espírito que está inspirando ele falar aquilo, em hipótese alguma. É carne pura, muito embora ele esteja falando de coisas sublimes. Então, é isso que o Lutero está falando. Cuidado para a gente não fazer uma separação tão simples, que às vezes não é assim. Né? Então, entendemos que, quando Paulo está falando da carne, está falando do homem, da natureza humana. Né? Continuando aqui. Aí não se refere à impudicícia, mas a todos os pecados, sobretudo, porém, a falta de fé, que é o mais espiritual dos vícios. Deixa eu só ver se preciso voltar um pouquinho ali. Ele diz através da carne. É isso mesmo. Aí não se refere à impudicícia, mas a todos os pecados, sobretudo, porém, a falta de fé, que é o mais espiritual dos vícios. Por outro lado, ele chama também de espiritual aquele que está lidando com as obras mais exteriores possíveis,
Como, por exemplo, Cristo ao lavar os pés dos discípulos e Pedro ao conduzir o barco e pescar, né? Então, o que ele está dizendo isso aqui, que isso aqui teve um fundamento muito espiritual, né? Quando Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos, não é um ato carnal, é um ato da carne. Aparentemente, ele foi lavar por quê? Porque o pé estava sujo, ele foi lavar. Poxa, mas ele é Cristo, ele não é o mestre. Em tese, não deveria ser diferente? E alguém foi questionar, Senhor, para com isso, Senhor. O Senhor está lavando os meus pés? Aí Jesus falou assim, olha, se eu não te lavar os pés, né, você não vai ter parte comigo. Opa, peraí, então, eu vou tirar a roupa toda, daqui a pouco eu me lava inteiro, Senhor, não só o pé. Imagine que vai lavar só o pé. Falei assim, não, né? O restante já está lavado, né? Então, aí Jesus vai dando os ensinamentos. Ou seja, o que Jesus fez, apesar de parecer um ato comum, tinha um sentido espiritual, né? É isso que Lutero está chamando. Tinha um sentido espiritual. Assim como Pedro também, né? Na hora que faz, ainda mais quando faz alguma coisa ao mando do Senhor Jesus Cristo, tem um sentido espiritual, imagine, né? Estavam lá tentando pescar, passaram a madrugada inteira e nada. De repente, vem lá, né, cabisbaixo, porque não conseguiram pegar nada, e Jesus, de repente, fala, não, pode voltar, e agora lança a rede, só que lança para o outro lado. É um ato normal de um pescador? Mas ali não, aí foi sobre a ordem do Senhor. Então, mesmo um ato aparentemente natural, comum, quando você faz, porque foi o Senhor que mandou, passa a ser um ato espiritual, ou seja, é um fruto do Espírito. Você deu ouvido ao Espírito, e você está fazendo algo aparentemente muito normal, porque o Espírito mandou. Vai ter um resultado que você nem imagina, porque aconteceu com eles, né? Pegaram tanto peixe que as redes se rasgavam e tiveram que chamar outros barcos para ajudar a pegar a quantidade de peixe. Certamente no horário que não era nada provável pegar peixe, né? O horário melhor era a madrugada, foram no horário que não era nem um pouco provável, né? E simplesmente foram no mesmo lugar, só que em vez de jogar para a esquerda, joga para a direita, ou vice-versa, né? E pronto, e pegaram, né, essa quantidade de peixe. Então, é isso que Lutero está chamando a atenção, né? Então, ele diz, então, por outro lado, ele chama também de espiritual aquele que está lidando com as obras mais exteriores possíveis, como, por exemplo, Cristo ao lavar os pés dos discípulos e Pedro ao conduzir o barco e pescar. De sorte que carne é uma pessoa que interior e exteriormente vive e atua de forma a servir ao proveito da carne e à vida temporal. Espírito, entretanto, seria aquele que interior e exteriormente vive e atua de forma a servir ao espírito e à vida futura, né? Então, bem, acho que é interessante, né, esse comentário que Lutero fez, né, que é para a gente realmente entender que o que a Bíblia fala, né, o homem vivendo em si mesmo está morto, não é isso? O homem vivendo em si mesmo está morto. Agora, nós, pela graça do Senhor, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, né, pela fé, e deixamos que o Espírito Santo vá trabalhando cada vez mais em nós, o fato é esse, né, que realmente nasce em nós um novo homem, né, uma nova mulher, ou seja, um homem espiritual, é o nascer de novo, e isso, e cada vez mais, né, cada vez que Cristo vai mais sendo gerado dentro de nós, cada vez mais as obras da carne vão ficando mortificadas, né? Elas nunca vão estar 100%, né? Porque elas sempre vão estar ali, deu uma brecha, elas vão querer, porque nós vivemos nesse mundo, né? Estamos nessa dicotomia, isso que Paulo fala, e até o final dos tempos nós vamos viver assim, né? E que bom que seja assim, porque se não for, tem alguma coisa errada, né? Se você está vivendo de forma, estou tranquilo, não tem nenhum problema com a carne. Opa, tem alguma coisa errada aí, não tem como. Todos nós vivemos, sim, esse dilema, né? Essa briga, por quê? Porque a carne quer fazer umas coisas e o Espírito nos diz, não, faça outra. Então, porque não há comunhão, né? Alguém poderia me dizer o horário, só para eu não passar, por favor? Vanete, tem como me falar o horário? É 10h47, irmão Jonatas. Obrigado, irmão. Obrigado. Então dá para a gente andar mais um pouquinho aqui. Vamos, então, voltar aqui para Gálatas, né, capítulo 5. Vamos ler agora o versículo 20. É uma continuação, né, desse rol aí exemplificativo. Agora ele fala de idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções. Na minha, para aqui. Depois vem o versículo 21. Mas está falando tudo aqui das obras da carne. Então, começa ali idolatria e feitiçaria, né? Então,
A idolatria, claro, tem aquela que a gente mais, né, conhece, ou logo vem à mente. Idolatria é alguém se prostrar diante de um ídolo, né? A pessoa tem lá uma imagem de escultura, por exemplo, e ele era, às vezes, um devoto daquele santo, ou seja lá do que for, de um anjo, bom, seja lá o que for, e a partir do momento que se converte, tem que abrir mão disso aí, né? Isso não lhe serve mais. Por quê? Porque nós só podemos e devemos adorar e nos prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Deus. Não existe mais nenhum outro intermediário. Mas não é só isso, né? Quando eu falo idolatria, tem um sentido muito mais amplo, né? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, ou seja, que ao invés de você render graças a Deus, ao invés de você entender que Deus é superior a todas as coisas, que não é você que é Deus, passa a ser idolatria. Quando você está apostando, né, as tuas fichas em alguma coisa e não em Deus. E isso nós temos que tomar cuidado, porque se a gente bobear, a gente faz isso. Em vários momentos nós estamos fazendo isso. Nós estamos sendo de idólatras, sim, né? Quando nós deixamos, às vezes, Deus em segundo lugar e não em primeiro lugar. Ou deixamos em terceiro, em quarto lugar, ou até em último, né? Muitas vezes a gente tem até esse hábito de falar, olha, já fiz de tudo para resolver o problema, agora só oração mesmo. Pronto, já cometeu um erro. Como é que você já fez de tudo? Você deveria ter começado pela oração e depois fazer o resto. A gente fala, não, já fiz de tudo, né? Às vezes até com família, né? Fiz de tudo com esse menino, um filho. Fiz de tudo, olha, já, aí até enumero, fiz isso, aquilo, agora vou entregar na mão de Deus, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Deus sempre em primeiro lugar, né? Antes de fazer qualquer coisa, antes de ir ao médico, né? Como o pastor Felipe sempre já nos ensinou, a gente fala sobre isso, né? Claro que não é proibido ir ao médico, você deve sim procurar um médico, só que antes de ir, ore a Deus. Por quê? Porque toda aquela sapiência que o médico deve ter, eu digo deve que nem todos têm, mas supõe-se, né, que tem, alguns têm mais do que os outros, alguns estudaram muito mais, né? Mas tudo aquilo, se Deus não operar, não vai adiantar nada. É aquele versículo quando fala, né, se Deus, né, não guardar as cidades, em vão vigia e sentinela. A sentinela não está lá para isso? Uma verdadeira sentinela não vai dormir na hora, não. Ele vai estar atento, vai estar com um armamento, mas mesmo que tenha sentinela, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Em vão vigia. O Senhor não está falando que eles vão dormir, não. E eles vigiando vai ser em vão. Eles vão estar vigiando, mas vai ser em vão se Deus não guardar. Isso cabe em qualquer coisa. Você pode ir no melhor dos especialistas, né? Se Deus não usar aquele médico, aquela equipe, se você for para um centro cirúrgico, se Deus não usar aquela equipe, né? Os medicamentos que você vai tomar, se Deus não quiser, aquele medicamento para você não vai fazer efeito nenhum e pronto, né? Então, não põe a sua fé, a sua confiança. Claro, se você tem condições e tem recursos financeiros, procure o melhor médico, o melhor hospital, claro que sim. Mas nunca esquecendo que você está fazendo isso porque Deus te deu condições, né? Também foi Deus que te deu. A condição, se você tem muito dinheiro, foi Deus que deu, não perca isso de vista, né? Ele te deu condições para isso. Se você tem um amigo, ok, aquele médico é seu amigo, ótimo. Deus que te proporcionou isso, mas sempre pedindo a Deus graça e confiando que é o Senhor que pode te, né, te livrar de coisas. Isso também, se você não tiver nada disso, eu não tenho dinheiro, mas nem para pegar agora um ônibus para ir lá para o ambulatório. Joelhos aí, que o Senhor vai fazer a mesma coisa, né? A mesma coisa que faz para aquele que foi lá para o Einstein, faz com você que não foi para lugar nenhum, né? Se você, com verdade, ajoelhar diante do Senhor e falar assim, eu não tenho condições de pegar um ônibus agora, não tenho dinheiro para ir, a pé eu não consigo ir, porque as minhas forças, né? Não tem ninguém aqui para me ajudar agora, estou orando a ti. Ore, o Senhor Deus ouve, né? E na Salmo diz que o nome dele é Já. Ele te atende, ele pode te atender na hora, porque ele é Deus, né? Ele não faz acepção de pessoas. E ele não depende de circunstâncias para operar, né? Ele opera como ele quer. Então, toda vez que a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, nós estamos agindo com uma certa idolatria, pelo menos naquele momento, né? E tem aqueles casos mais crônicos, é quando você tem alguma coisa que você bota muita fé naquilo mesmo, né? Você está apostando, não pode. Pode ser um parente, né? Pais que idolatram seus filhos, filhos que idolatram seus pais, não é isso? E por aí vai. Professores, né? Aluno que idolatra professor. Esse é o meu guru, O que ele fizer, eu faço de olho fechado, porque eu confio demais nesse homem, não sei o quê. Cuidado, né? Porque todo mundo é falho, e o seu professor, por melhor que ele seja um grande mestre, ele também é falho, é um ser humano. Então, Deus em primeiro lugar, né? E Deus não quer realmente que nós coloquemos nada em seu lugar, e em termos de salvação, sequer intermediários, não existe, não tem intermediário para a salvação, né? Então, tomarmos esse cuidado com relação à idolatria, né? E aí fala
de outras questões que nós já lemos aqui, né? Da parte da impureza sexual, ele fala, na versão dos irmãos agora eu não lembro, mas acho que foi lido prostituição, né? Se não me engano, acho que fala da prostituição. A prostituição também tem um sentido mais amplo, tá? Normalmente, quando Paulo fala também a prostituição, não é só a prostituição da parte sexual que a gente conhece, né? Principalmente naquela época, hoje em dia também é usado esse termo, mas naquela época Paulo usava muito quando se falava de deuses, né? A prostituição, porque eles tinham, às vezes, muitos deuses. Eles serviam a Deus, mas tinham outros lá que eles carregavam do paganismo, né? Então, isso é prostituição também. Ele usava muito com esse termo. Então, para a gente também tomar cuidado mais uma vez, né? Entender que Deus é único e só a Ele devemos servir. Então, não deve haver esse tipo de prostituição também. Em termos de fé, né? De convicção, tem que ser apenas no Senhor. Então, nós lemos o 20, o Atos, acho que ainda não pedi, né, para ler. Deixa eu só reler aqui o versículo 20, então. 5 e 20, né, de Gálatas, que é uma continuação. Então, falei idolatria, feitiçaria, ódio e discórdia. Aqui, sim, eu não vou ficar falando muito, porque são palavras até conhecidas nossas, né? Ódio e discórdia, né? Então, a palavra de Deus fala que nós não podemos... O ódio, né, aquela raiva, e tem gente que até tem a coragem mesmo de verbalizar, né? Estou com ódio, né? Ele não só tem, mas ele fala, né? Estou com ódio. Então, não cabe, né, irmãos, a nenhum cristão, né? Nenhum cristão usar essa terminologia, né? Estou com ódio. Um cristão não pode ter ódio, ponto. Peça a Deus, então, né, que trabalhe dentro de você. Essa questão é uma obra da carne que não deve aflorar em nós. Nós não podemos ter ódio, né? Mas aqui, então, Paulo está ensinando. Ódio e discórdia, né? A discórdia aqui, tudo, a maioria dessas coisas que Paulo fala, irmãos, fala como prática, sabe? Não está falando como um momento isolado que você teve alguma coisa dessa. Está falando como prática, como coisa reiterada, né? Discórdia. Claro que em algum momento você pode ter discórdia com alguém. O que ele está falando aqui é aquela pessoa que ele vive para discordar, já está nele, ele sente prazer em discordar, né? Ele quer entrar em qualquer meio para discordar. O que estão falando aí? Eu só quero ser do contra, né? Ele não verbaliza, mas é isso que ele quer. Ele quer ter alguma coisa para falar contra. Ele é o cara da discórdia, é a pessoa da discórdia. Então, é nesse sentido que fala, né? Ciúme e ira, né? Ciúme, aquele ciúme doentio, né? Não estou nem dizendo aqui se tem ciúme bom ou tem ciúme mau, é que a própria Bíblia, num contexto aí, usa a palavra ciúme e não usa num contexto mau, né? Quando ele fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Então, quando é o contexto que eu falo que o Espírito Santo tem ciúme, tem um cuidado, né? Tem um zelo por nós, é nesse sentido. Agora, o ciúme aqui que Paulo está falando é nesse sentido pejorativo, é no sentido ruim da palavra, ou seja, nós não devemos ter... O que é ciúme? É posse, né? Uma coisa excessiva, posse das pessoas. Isso pode acontecer, por exemplo, na relação familiar, né? Um pai para com o filho, ter ciúme do filho. E até também na questão, né, do cônjuge, né? Do marido para com a mulher, mulher para com o marido, é um ciúme. Aí o ciúme vira uma obsessão, não é isso? Vira uma obsessão. Você tem que seguir o passo onde a pessoa está indo. Se a pessoa passou a mão no telefone, para quem será que ele vai ligar? Daí o telefone, deixa eu ver para quem você ligou. E porque tem ciúme. Então, o ciúme também normalmente está atrelado à falta de confiança, né? Não tem confiança, não tem segurança. Ou seja, isso também não pode existir entre nós, né? E não só entre família, pode ser entre os irmãos também, né? Você fala da igreja, da comunidade, né? Um que tem ciúme do outro. Não existe isso, irmão? Existe. Se não existe aqui em nosso meio, mas infelizmente existe, sim. Né? Até porque a palavra aqui também não está em vão, né? Se ela está aqui é porque, por meio, às vezes, cristão, existe ciúme entre pessoas. Isso é uma prática perniciosa, que tem que ser abolida. Não pode ter isso entre nós, né? Ira, né? Com relação à ira, a palavra do Senhor sempre fala, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? O que significa isso? Não dê lugar à ira, né? Ou seja, veio aquele sentimento, você na hora, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoe, Senhor. Você já pede perdão, porque às vezes você vai no pico, né? E vai lá na ira. Agora, essa ira que fala é quando você é uma pessoa iracunda, você continua, né, na ira. Você é uma pessoa que não tem cerimônia nenhuma, você quer mais ser irado mesmo, faz questão de ir lá para o pico mesmo. Já vai com tudo, não. Nós temos que pedir a Deus, principalmente aqueles que têm um temperamento, né, um pouco mais forte, né, pedir ao Senhor Deus que isso não aconteça. A Bíblia fala também que dê lugar à ira. Dê lugar à ira não é
Alguns interpretam, dê lugar a ira, não, eu tenho que ficar irado, dá lugar é dar lugar para ela passar, dê lugar, a ira vem, dê lugar, passa a ira, vai embora, né? Não me atinge, não fique comigo, eu não posso ser uma pessoa irada, né? Tem outro versículo que fala que nós não devemos deixar a ira, né, se colocar no nosso coração a ponto de passar a noite inteira, né? Porque se vem a tristeza, se a alegria vem pela manhã, não deixa o sol se pôr, não é isso? Fala assim. Então, se ficou irado alguma coisa, sempre tem que estar pedindo a Deus, irmão. Sempre, sempre. Não é só aquelas decisões aparentemente fáceis que nós temos que tomar, não. Nas situações difíceis e principalmente nessas, onde mexe com esses sentimentos internos nossos, né? Na hora temos que nos lembrar do Senhor e falar, né? Aquela coisa mais comum que às vezes o pastor Felipe fala, se fosse Jesus, como é que ele faria? Né? Se fosse Jesus, ele faria como? Né? Tem que sempre, porque o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo, né? Então temos que pedir misericórdia a Deus, porque muitas situações não são fáceis, né? Que nós nos colocamos. Continuando, fala aqui, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né? É um esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Temos que tomar cuidado com isso também. E muitas vezes a gente quer arrumar até justificativa pelos nossos atos. A gente pensa só em nós, né? Um egocentrismo muito grande, uma pessoa egoísta. Não pode ter esse sentimento, isso é um sentimento carnal. Né? E às vezes a gente quer arrumar desculpa, né? Tem uma brincadeira que fazem, né? Os irmãos até já conhecem, mas é ilustrativo só. Né? Que fala que teve um momento que foi um padre lá com um discípulozinho dele lá, nem sei como é que dá o nome aí, alguém que acompanha o padre lá, uma criança, né? E foram comer na casa de uma pessoa que os convidaram, não sei o quê, e diz que tinha lá um momento lá que tinha um prato, tinha 2 pedaços de frango, né? Diz que um pedaço pequenininho e uma coxa bonita, né? E tinha o padre e esse menino para pegar. Aí o padre falou, pegue você primeiro. O menino foi lá e pegou a coxona, né, maior, e pôs no prato, né? Aí o padre falou, meu filho, foi até bom acontecer isso, olha, não é assim que a gente faz, né? Eu já usei, eu não sou padre, não era eu que podia ter me servido primeiro, ó, já dei você, né? Dei a vez para você pegar. Então você deveria ter pego o pedaço menor, deixado o maior para mim. Eu falei, padre, mas e se fosse o senhor faria o quê? Eu faria isso que eu estou falando para você. Eu pegaria o pequenininho, então o grande não ia ficar para mim mesmo, então eu já aproveitei e peguei o grande, né? Então, às vezes, é um exemplo simbólico, assim, simples, mas que ele tem um sentido, a gente, às vezes, procura, assim, um monte de coisa para justificar nossos atos, né? A gente procura. Mas não sei o que, não sei, então eu estou certo. Não, você não está certo, né? Essa é a verdade. Muitas vezes a gente quer arrumar subterfúgio para justificar os nossos atos, né? Então, aqui, Paulo, em outras, ele ensina, né? Sempre considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Temos que procurar sempre até ajudar os outros, às vezes, ao invés de nós mesmos. E eu já vi pessoas, né? Graças a Deus, eu já vi até na família, tem alguém que realmente, literalmente, ele tem 2 pares de sapato, um novinho e um outro velho. E se alguém chegar lá pedindo um sapato, ele pega um novo e dá. Eu já vi gente fazer isso. Não é comum, né? Eu não sei se eu faria isso. Olha, uma pessoa que está lá e está precisando de um par de sapato, eu pego o meu usadinho aqui, né? E vou dar um novo. E eu tenho pessoas na família, não, ele pega um novo, mas ele pega porque não é porque já está, né? O Senhor já trabalhou isso nele. Ele pega um novo e dá. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai dar mais 2 novos para ele, né? Porque ele foi assim. Mas nem todos nós somos assim. Vamos aqui convir, né? A gente vai naquela, vou dar o meu velhinho. Ele não tem nenhum mesmo. Um velhinho para ele vai servir muito, né? Agora o novo, afinal de contas, eu comprei para mim, acabei de comprar, né? Mas é isso, né? Que o Senhor fala que quando alguém pedir, né, uma peça tão simples de roupa, né? Dê uma túnica, não é isso? Pediu ali um chinelinho, deu um sapato melhor, é ensinamento do Senhor Jesus Cristo, né? E isso nós temos que pedir que o Senhor trabalhe em nós, né? Que não é algo que vem normal, não vem normal, tem que ser um fruto realmente do Espírito, né? Essa benignidade, essa bondade, né? Então, aqui, só para... Então, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si, queixas e críticas, né? Queixas, aquela pessoa que vive, né? Volto a dizer, não é isoladamente uma queixa que você tem. É aquela pessoa que se queixa de tudo. Se queixa de absolutamente tudo. Meu Deus do céu, nós vivemos num mundo que não é perfeito. Não adianta, você não vai achar perfeição em lugar nenhum. Inclusive nas igrejas, né? Não tem gente que fica pulando de igreja em igreja? Ele não para em igreja nenhuma. Ele está procurando a igreja ideal. Ele nunca vai achar. E isso é impossível ele achar. Mas se ele achasse, ele tinha que sair dessa também, porque não está mais ideal, porque ele acabou de chegar lá. Ele já estragou tudo, porque ele não é o ideal. Ele está pulando, ele acabou de estragar o ambiente onde ele chegou. Então, assim, não existe isso, né? Então, gente que se queixa de tudo. E outros se queixam da vida também, né? É um queixume,
só se queixa, está faltando, né? Isso é uma obra da carne, né? Essa queixa contínua, não pode ser assim. Nós temos que saber que o mundo é imperfeito, nós também somos, né? Mas nós estamos buscando essa perfeição em Cristo e sabemos que para onde vamos, realmente não teremos mais esses problemas daqui, né? Essa é a nossa esperança, né? Mas não vale a pena ficar se queixando enquanto vivemos nessa vida aqui. Você vai dificultar muito, se a sua vida já não é muito boa, ela vai ficar muito pior se você viver só nesse queixume, né? Então, fala aqui de queixas e críticas, né? E críticas, você ser muito crítico, né? De vez em quando fazer uma crítica ou outra, principalmente uma crítica construtiva, né? No sentido de alertar aquela pessoa para... Agora, você fazer crítica, às vezes a gente está num ambiente que o assunto é até outro, né? Vem um indivíduo e acaba com o assunto, né? Começa a falar, sabe aquele que você olha para um lado, daqui a pouco começa a sair, se bobear ele vai ficar sozinho, porque onde ele chega, as pessoas já, né? Oh, já chegou aquilo aí, tem gente que já sai antes dele chegar, né? Dá licença aí, vou aqui ao banheiro. Você vai ao banheiro, não volta mais, já vai dali, vai para outro lugar, não quer voltar, que sabe que é uma pessoa pesada, né? Ele estraga um diálogo e só sabe, então, né? Criticar, fazer críticas. E, na verdade, quem somos nós, né? Para ficar só apontando o dedo para os outros. Nós também temos nossos problemas, né? Dissensões, facções. O meu versículo 20 termina aqui, né? Dissensões e facções. Então, dissensões é brigas, né? Também está tudo meio que junto, né? Sempre ser do contra, quer viver sempre isolado, porque acha que é o único certo, está todo mundo errado, só ele que está certo. Então, se for num ambiente assim, de igreja, muitos desses que acabam, às vezes, saindo, né, para fazer uma igreja para si próprio, né? Achando que ele vai fazer uma igreja, a igreja dele vai ser perfeita. E claro que não vai ser, né? Até porque já não vai ser bem sucedido espiritualmente falando. Se uma pessoa saiu do meio de uma igreja por causa disso, né? E não vai ter a bênção do Senhor, porque ele já saiu por uma obra da carne, né? Então, não vai ser bem sucedido. Né? Mas o fato é que estão dissensões, né? Então, vive para isso, né? E dissensões e facções. Facções é quando tem um partido, aí já é definido, eu tenho o meu grupinho aqui, faccionou, eu tenho o meu grupo e não me misturo com dentro da igreja, às vezes tem isso, né? Temos que tomar esse cuidado, né? Porque muitas vezes a coisa vem de uma maneira bem sutil, né? É normal que as pessoas se reúnem por afinidade, não é? Imagine uma igreja muito grande, 1000 membros, né? Às vezes vai ter pessoas, em termos de, economicamente falando, pessoas, né, muito ricas, os mais ou menos, em todas as classes sociais. É mais ou menos comum que as pessoas acabam ficando nos seus agrupamentos, né? Isso na sociedade é assim, né? O pobre fica com o pobre, ou mais ou menos com mais ou menos. É difícil você passear muito bem por todas as classes. Agora, na igreja, cuidado, porque na igreja não pode ser assim, não pode. Né? Não pode, a questão é que não pode, né? Nem que não deve, né? Não pode. Ali não tem essa. O Senhor Deus nos vê de modo igual, não há acepção de pessoas, todos nós somos irmãos, todos, independentemente de cor, raça, né? De capacidade intelectual também. Tem igrejas, essas grandes igrejas, claro, deve ter lá só os cientistas, os PhDs. Imagine se eles só se reúnem, que eles não falam mais com os outros. A igreja fica com facção só para falar de castas aí, né? Agora, o pior é que ainda quando tem, aí pode ter algum movimento lá de doutrina mesmo, aqueles estudiosos, não sei o que entende a teologia de um jeito e são contrários ao que o pastor está falando. Já estão de um lado, daqui a pouco tem outro grupinho que é da linha de não sei qual pensador. Existe N possibilidades de ter facção, de ter grupos, né? E pode chegar ao extremo de ter um movimento contrário ao pastor. E, infelizmente, eu já estive em ambientes assim, que daqui a pouco está passando baixo assinado. Assina, que é baixo assinado esse aqui, não, para tirar o pastor. Vamos mandar lá para o presidente, lá para tirar. O que é isso? Parece movimento aí ou de partido político, ou sei lá, né? Então, na igreja não é lugar disso, irmãos. Né? Não é lugar disso. Se você tiver algum problema, assim, procure logo, né? Ou o teu irmão, para falar com ele, para resolver, ou procure o líder, né, da igreja, vai lá e fala com o pastor, sempre pedindo muita misericórdia, para que Deus te oriente, para ver se é você que não é o errado e está fora do caminho, né? Mas nunca faça esses movimentos, né, de ir conversando com um, com o outro, e daqui a pouco fazer um grupinho ali para tentar. Não, você não vai ser. Eu não vi ninguém ser bem-sucedido quem usou essa estratégia. Sempre teve um final aí nada feliz, né? Então, que Deus nos guarde, que nos livre disso aí. Bem, irmãos, então nós vamos parar aqui no versículo 20, né? Depois nós vamos ler, acho que já
Irmã Raquel, pode falar horário? Acho que já até passamos, se bobear, né? Não sei se a irmã Raquel está aí. Sim, deixa eu dar Já uma passou? olhadinha. Acho que É já 11h08. Tá bom, então já passamos. A gente vai deixar para ler os versículos referentes ao versículo 20 no domingo que vem, se Deus quiser. Bem, irmãos, então, vamos orar então para nós terminar. Em termos de orações, né, eu continuo pedindo oração para a dona Arlete. Agora ela foi também, ela voltou, né, para o hospital. Esses dias até fui lá, ela tinha mandado, um dia desse fui lá. Amém. Senhor Deus amado e todo-poderoso, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, humildemente, Pai, Tu ouviu todas essas petições, Senhor, dos irmãos. Tu conhece, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, Senhor, neste dia. Eu te peço, ó Pai, pelos pedidos do irmão Jonatas, dessas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, com Covid, que Tu tenha misericórdia, Senhor, de cada uma delas, meu Deus. Que Tu possa, Senhor, se for a Tua vontade, que eles possam sair, Senhor, dessa situação, desse vírus, Senhor, sem nenhuma sequela. Nós não sabemos, Senhor, qual é o seu propósito, meu Deus. Então, eu também te peço por cada familiar, Senhor, dessas pessoas, que Tu também possa ajudá-los, confortá-los, Senhor. E que, se no meio deles tem alguém que não te conhece, meu Deus, que Tu possa aparecer, Senhor, através de um instrumento seu, meu Deus. Que almas, Senhor, possam ser salvas, Senhor, para Ti, ó Deus. Te peço pela irmã Maria, que Tu esteja com ela, Senhor, ajudando ela a passar por essa fase de estar trancada, de estar presa, não poder sair, que Tu acalme o seu coração, a sua mente, porque já vai passar, daqui a pouco ela já vai estar com a sua família. Ajuda ela, Senhor, com essa alimentação que não apetece muito, né, a sua saúde, mas que Tu, Senhor, nutra tudo que ela necessita, Senhor, nesta hora, meu Pai. Eu te peço, Senhor, por cada irmão que fez uma solicitação neste momento, por aqueles que pediram, por aqueles que só pensaram e elevaram o pensamento a Ti, ó Deus, que Tu possa, Senhor, estar, Senhor, no meio de todos, meu Deus. Que Tu possa, Senhor, realizar, Senhor, os desejos, Pai, de acordo com a Tua vontade, e que nós possamos entender, Senhor, na nossa vida, o Seu desejo, a Sua vontade, que nós possamos não nos conformar, mas aceitar de bom grado, porque e sermos obedientes a Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, por este estudo que tem sido de bênçãos em nossas vidas, esse aprendizado, meu Deus. Muitas coisas nós não sabemos e aprendemos, outras nós sabemos e relembramos, e que nós possamos colocar em prática, Pai. Eu te peço, Senhor, pelo pastor Josué, que Tu esteja com ele, Senhor, com a sua família, com a irmã Carmen, meu Deus, ajudando-a também, Senhor, a passar por essa situação. Pai querido, eu te peço nesta manhã que Tu venha nos preparar para o culto da noite, que nós possamos, Senhor, estar preparados espiritualmente para receber a Tua palavra, para participar do culto, que a Tua palavra venha, Senhor, de acordo com o que nós estamos precisando, Pai, nos alimentando espiritualmente, meu Deus. E nos conserva, Senhor, no Teu caminho, Senhor, na Tua presença. Constrange, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, Pai, em coisas que não Te pertencem, em ações, em atos ou em palavras. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor, venha nos constranger, Senhor, venha mostrar o nosso erro para que nós possamos nos consertar diante de Ti, ó Deus. Te agradeço pelo irmão Jonatas, que está sempre trazendo a Tua palavra no domingo. Continua, Senhor, com ele, dando a ele sabedoria, capacitando, Senhor, meu Deus, porque tem sido muito bom para todos nós, Pai. Nós Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.